resposta vem ao contrário. E a outra lição é que nós temos que ter paciência. Nós temos que esperar que Deus sabe a hora certa de todas as coisas. Jairo estava numa agonia, né? Mas é compreensivo. É a filha dele que estava morrendo, ele queria, né, salvar a filha dele, e então ele não teve paciência de esperar. Ele não esperou, né, o que Deus poderia falar para ele. Ele queria Senhor, o Senhor tem que ir agora, o Senhor tem que curar a minha filha. Então a gente tem que ter paciência e esperar que Deus sabe a hora certa. Não desesperarmos, mas nós nos desesperamos, muitas vezes. Porque se nós nos desesperarmos, aí a gente vai querer fazer do nosso jeito. E quando eu falo assim, que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, é a mesma coisa que a gente fala, ó Senhor, fica aí no cantinho só um pouquinho, que o Senhor está me demorando para me dar a resposta, então eu vou resolver do meu jeito. É isso que nós fazemos, nós colocamos Deus de lado, nós colocamos Ele no cantinho e nós tentamos resolver. E muitas das vezes, a maioria das vezes, ou até todas as vezes, nunca dá certo. Nunca dá certo, né? E dessa forma a gente não deixa Deus agir na nossa vida. E você acha que nós achamos o quê? Que Deus vai falar, não, você está me colocando de lado, mas eu vou continuar. Não, Deus não vai fazer isso. Você está colocando Ele de lado, Ele vai ficar ali. Porque Ele sabe que você vai lá de novo procurar Ele. Nós somos assim, né? Nós somos assim. Só que quando as tempestades vêm na nossa vida com muita força, a nossa tendência é questionar, muitas vezes até se irar contra Deus, né? Nós somos assim, nós somos pecadores, mas nós temos que entender, nós temos que aceitar qual é o plano de Deus para nós. E muitas vezes o que nós queremos, o que nós procuramos, o que nós estamos pedindo, nunca veio do jeito que a gente quer. E nós nos decepcionamos. Isso já aconteceu comigo em dezembro de 2023. A minha prima, quando ela faleceu, nós éramos muito amigas e nós crescemos juntas, né? Nós crescemos juntas. Então eu tinha ela como minha irmã. E nós brincamos muito juntas. Eu tenho até marcas da brincadeira, que a gente brincava de fazer fogãozinho de casinha. E eu me queimei, feio o braço, enfim. Mas a gente se divertia, a gente brincava muito. E fomos crescendo, cantamos junto em quarteto, conjunto, trios, dueto. Nós crescemos juntas em tudo. E depois de velha, eu falei pra ela, Solange, depois de velha nós estamos juntas ainda. E ela morava em São Paulo, né? E depois de velha a gente continuou juntas, a gente estava costurando junto, ela também costurava. Todo dia a gente se falava. Eu ia para São Paulo buscar tecido, eu não sabia andar direito, eu encontrava com ela na rua e vamos junto. E ela era assim, muito divertida. Ela era muito palhaça. E eu não fico muito atrás, né? Gosto de brincar muito, e a gente se divertia muito. Eu andava no Brás o dia inteirinho com ela, vinha morta. Mas eu chegava e falava assim, que delícia ficar passando, andando igual as tontas indo, né? Mas ela começou a ficar ruim, e descobriu um câncer no ovário, e bastou 2 meses para ela ir. Mas Deus não quis deixar ela sofrer, né? Deixar ela chegar àquele ponto que, como ficam, e ela era anciã na igreja. Vocês não conheceram ela, mas conheceram o marido. Ela é esposa do Enés, do pastor Enés. E ela era anciã na igreja, cantava, e já tinha colocado a casa dela à venda, porque ela ia vir morar para cá. Quero ficar perto de vocês, né? Da minha mãe, que é tia. E como é minha irmã, só tenho a minha irmã está lá longe, então eu tinha ela como minha irmã. Quando fiquei doente, quando eu tive infarto, foi ela que veio para cá e cuidou de mim. Então nós éramos irmãs, né? Então nós estávamos sempre juntas. Então, quando descobriu esse câncer dela, eu sempre pedia para Deus, Senhor, que esse câncer esteja ali, né? Que fique ali, para que eles possam retirar ele, o ovário, que tem que tirar tudo. E ela ficou boa novamente. Mas a resposta não veio, a resposta que eu queria, né? A resposta não veio. Só que nós não ficamos sabendo, o Enéas, só ele ficou sabendo, ele não quis nos amedrontar, já não quis deixar a gente, né? Só ele ficou sabendo, mas já tinha sido metástase que fala, né? E tinha pegado o pulmão dela, e o pulmão dela enchia de água. E a gente, tipo assim, não é possível, mas será que... Mas a gente queria ter esperança de que não tivesse espalhado. Mas infelizmente espalhou e pegou o pulmão. E ali ela tirou litros e litros de água do pulmão. Litros.
Mas enfim, Jesus abençoou. Deus amou. Nós não entendemos o porquê, né? Muitas vezes não entendemos o porquê. Quando eu recebi a notícia, eu desabei. Eu não consegui mais falar com a pessoa, com a tia Guite, né? Que me deu a notícia, eu não conseguia mais falar com ela. E a única coisa que passou pela minha cabeça, eu me revoltei contra Deus. E eu falava, Senhor, por quê? Tem tanta gente ruim, Senhor. O Senhor me leva. Por que ela? E eu me revoltei realmente, irmãos. Eu nunca fiquei assim na minha vida. E eu me revoltei completamente. Eu tinha falado, eu não vou fazer mais nada, porque, né? O Paulo lembra disso, ele ainda chegou para mim e falou, calma, porque eu me descontrolei. E eu sou uma pessoa que não gosto de chorar na frente dos outros. Eu tento, sabe? Não gosto. E não gosto de drama. Eu sou uma pessoa assim. Mas aquele dia não foi um drama. Aquele dia foi uma dor. E uma dor que eu nunca tinha sentido. Daquela forma, eu nunca tinha sentido. E todo mundo ficou com medo, né? Minha filha estava com medo, porque eu já tinha infartado. Falou, agora vai infartar de novo, né? Mas aí eu tentei me controlar e segui em frente, fomos ao velório. Ao vê-la naquele caixão também, nossa, era difícil demais, né? Minha vontade era tirá-la dali, não foi fácil, mas eu orei muito a Deus e pedi para Deus, me ajude a me acalmar, me ajude a entender, me ajude a confiar em Ti, porque só Deus sabe todas as coisas. Eu não sei por quê. Por que Ele levou, né? Não sei. Então, o que a gente faz na nossa vida, irmãos, é questionar. A gente se questiona muito a Deus, a gente questiona muito. É uma coisa que nós não podemos fazer, mas somos seres humanos, somos pecadores. Mas ao mesmo tempo que eu questionei, que eu me revoltei, mas depois eu comecei a orar e pedir para Deus me acalmar e me ajudar a confiar nele, e entender e aceitar. A verdade é essa, é aceitar. Porque só Ele sabe todas as coisas, né? Lá na frente nós não sabemos de nada. E a mesma coisa que eu acho que Jairo, aconteceu com Jairo, foi que Deus quis mostrar para ele. Você tem que confiar em mim. Não temas, crê somente. Confie em mim. Né? Eu sabia, só faltou falar, eu sabia que sua filha ia morrer. Eu sabia disso. Mas eu também sabia que eu também podia ressuscitá-la. Então Deus quis mostrar a ele, Jesus quis mostrar a ele, que Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível na nossa vida. O que é impossível para nós, para Ele é possível. Amém. Mas para isso, nós precisamos crer, nós precisamos confiar nele, nós precisamos ter a fé. E é difícil, é muito difícil. Porque quando as tempestades vêm, que muitas vezes elas vêm para nos derrubar, e muitas vezes derruba, mas que nós possamos ter a força de levantar. A morte da Solange me derrubou. Me derrubou, que eu não tinha força nem para continuar o que eu estava fazendo na época dos uniformes do gravador. Eu não tinha mais força. Parece que a gente era sempre junto, ela fazia lá também e tal. Até que, né, o Abel veio conversar comigo e tal, e desabafei com ele, mas eu perdi a força totalmente de fazer as coisas na vida, sabe? Mas, um dia eu pretendo perguntar para Deus e Ele vai me dizer o porquê que Ele levou a Solange, né? Um dia Ele vai me dizer. E eu espero um dia, esse grande dia, estar com ela. Amém? E que nós possamos entender que nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos dele, nós precisamos confiar e crer para o milagre acontecer.